Revista O Povo. Apresentação: Maísa Vasconcelos. Centro Empreendedor. O Grupo de Comunicação O Povo continuou com o projeto que busca conceituar o empreendedorismo em Fortaleza, tomando como foco o centro. Então, o nosso Centro Empreendedor está aqui nas quintas-feiras para você participar. Ao longo dessas semanas nós temos abordado o centro como espaço de história, né? Espaço para o turismo. E, obviamente, que já falamos aqui das relações de trabalho, da informalidade, todos esses temas, eles passam aqui por esse nosso encontro. O local que é diretamente afetado pela movimentação, por exemplo, da Feira da José Avelino, e esse assunto tem voltado aqui a cada um dos nossos encontros. Hoje nós vamos falar do Centro do Comércio, né? Do movimento das compras, e também abordar expectativas para o futuro do centro da capital. E nós temos aqui hoje conosco o presidente da CDL, Severino Ramalho Neto. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marita. Boa tarde a todos. E o presidente da Ação Novo Centro, Assis Cavalcante, que está de volta aqui ao nosso Centro Empreendedor. Boa tarde. Boa tarde a você, todo o seu público ouvinte. É um prazer uma vez estar aqui, poder contribuir, poder conversar, esclarecer, enfim, falar do centro que nós precisamos cada vez mais estar com um centro melhor, bem ativo, para abraçar todo o público que lá nos procura. Pois é, num desses encontros que nós tivemos aqui nas quintas-feiras, o Marcelo Arraes, né, dono dos shoppings dos fabricantes, não é isso? Sim. Ele falou aqui sobre a informalidade, sobre o fechamento de muitas lojas. Então eu quero saber hoje, qual é a situação do centro hoje? Ok. Nesse aspecto, né, do que está surgindo, do que está fechando. Obviamente que a gente vive esse momento de incertezas, de insegurança econômica, enfim, mas dá para fazer um raio-x breve? Dá sim. A situação do centro é o seguinte: nós temos os corredores principais, por exemplo, ali entre as duas praças, a Praça do Ferreira e a Praça José de Alencar, nos corredores, nos calçadões, Guilherme Rocha e Liberato Barroso, você não encontra lojas fechadas. No entanto, se você se arredar um pouco mais, se afastar São Paulo, São Gonçalo, por ali, você vai encontrar notadamente algumas lojas fechadas. Uhum. Mas isso não é um reflexo que o centro esteja ruim. Isso é um reflexo da economia, o momento difícil que nós passamos. E como também algumas lojas, alguns lojistas se mudaram para os shopping centers, isso também contribuiu para um pouco do esvaziamento do centro da cidade. Mas o centro da cidade ainda é um local muito aprazível, como por exemplo agora, a Praça dos Leões, né? Em Fortaleza, um negócio interessante é que ninguém conhece as praças pelo seu nome oficial, como a Praça dos Leões, a Praça Capistrano de Abril, as denominações afetivas, elas... A Praça Capistrano de Abril é a Praça da Lagoinha, né? O oficial é Capistrano de Abril. A General Tibúrcio, né? É a Praça dos Leões, né? Nós temos essa diferença, né? A população muda o nome da praça, né? Mas isso é coisa do cearense mesmo. No entanto, a Praça da Lagoinha também, ela reformada, certamente, nós nos apoderamos da praça, né? Tanto a Praça dos Leões como da Lagoinha. De tal forma que a gente já nota as pessoas fazendo uso da praça, os bandidos que lá faziam morada, faziam negócio, hoje não estão mais lá, de tal forma que a gente percebe um fluxo de pessoas. Por exemplo, dia de sábado, nós temos em torno de 450 mil pessoas. Mas se você tem uma ideia, o centro, 17% de todas as carteiras assinadas no estado do Ceará está no centro de Fortaleza, que nós estamos falando de um bairro, nós estamos falando de um município, certo? Uhum. Outro fato interessante também ainda sobre o emprego, que são 68.490 pessoas trabalhando por dia no centro da cidade, que são 7.800 empresas instaladas entre comércio e serviço. Então, 68% também de todas as pessoas que fazem parte do PEA no estado do Ceará, quer dizer, popularmente, economicamente ativa, compra no centro da cidade. Então, isso é o maior shopping centro aberto. O Cine São Luís,
ele tem um papel fantástico. Linda a movimentação, né? O cinema lotado no final de semana, 4 da tarde num domingo. Não era o caso, por exemplo, de pegar essas ações que vem acontecendo, a gente estava falando aqui da ação Viva o Centro, por exemplo, e embarcar nessas ações também e de repente o centro se mostrar mais vivo, mais aberto, mais presente como um todo? Isso é possível? Eu acho o centro já super vivo. Né? Eu acho o centro constantemente, e obviamente vai ter horários onde ele não vai estar tão vivo, mas ele já tem um fluxo, como o Assis acabou de falar, que se você juntar todos os shoppings não vai dar essa quantidade de gente que passa diariamente no centro da cidade. E tantas outras coisas que só tem no centro, né? Começar pelo pastelzinho com caldo de cana, né? Tradicional. Quase centenário. Do Leão do Sul. E outras, né? Como o queijo coalho. O próprio vento da esquina da Praça do Ferreira. Raimundo do Queijo. Tá reformado. Né? E tantas outras coisas que só tem no centro que faz uma diferença significativa. Porém, eu volto para a sua colocação inicial, né? Não existe em nenhum lugar que não for ordenado, né? Com ordem, a coisa funcionar claramente. Então você vai ver esse fluxo tremendo de pessoas, e não era para ter uma loja fechada sequer, porque com um fluxo desse é para as pessoas serem atendidas, é para pessoas poderem circular nas calçadas, poderem andar nas calçadas. É necessário que se tenha ordem no centro da cidade, né? Isso de alguma forma, e como assistem bem colocado, e há pouco nós estamos falando de outras praças que têm sido ordenadas, que não têm tido invasões, que têm funcionado maravilhosamente, que têm levado a população de volta a usufruir. Nós estávamos falando há pouco do passeio público, sim, né? Onde no final de semana você vai encontrar famílias fazendo piqueniques, né? Enfim, o centro sendo usado como local lindo que é, né, como centro da cidade, como a palavra da moda agora é o hub, né? O centro é o nosso hub de gente. Toda hora passa gente ali para ir para todos os cantos da cidade. Ou seja, são 400 mil pessoas por dia. Isso é dado do Sindônibus, ou seja, é um dado técnico, é um dado fantástico, né? Que na hora que a gente perceber que nós estamos falando, não perceber só como poder público, perceber como comerciante, perceber pela necessidade de ordenar, pela necessidade de organizar o centro da cidade. A gente vai explodir com isso. Você falou sobre o maior shopping, né, digamos aberto. assim, se pegar aberto, né, se pegar esses dados todos aí, a quantidade de pessoas circulando e tudo, o retorno em termos de rendimento, né, do que faturam, por exemplo, os lojistas no centro da cidade, isso também é algo tem sido positivo, é uma coisa animadora, ou as pessoas vão muito mais se movimentar e isso não se traduz, por exemplo, em compra? Olha, o centro, em 2013, dado da Cefaz, ele arrecadou 237 milhões. A terceira maior arrecadação de ICM do Estado, só perto de Maracanã, que é o Distrito Industrial. Certamente você vê aí esse é um dado... o shopping center tem uma arrecadação, tributo dessa forma. Não é isso? Então, o centro, ele tem os seus encantos. O centro, na verdade, ele é um local de passeio. Eu digo assim, o jovem de hoje, ele não consegue ainda ver isso. Mas o pessoal de meia idade já vai no centro para passear. Você imagina a riqueza que tem naquele quadrilátero, ali da Praça dos Leões, ali você tem a antiga Assembleia Legislativa, você tinha os 3 poderes constituídos ali. A antiga Assembleia Legislativa, o Palácio da Luz, Deus ficava o governador, que representava o poder executivo estadual, e depois você tinha o Fórum Clóvis Bevilau, que é o poder legislativo, o poder judiciário. E de quebra você tem ali a Casa do Bispo, né? Que é, digamos assim, que é a igreja que tinha lá seu poder no Estado não laico. De forma tal também que a Igreja do Rosário, né? Que sediou quantas vezes, por umas 3 vezes no século XVIII, a catedral, porque a catedral estava em reforma, então a catedral era ali a igreja dos pretos, né? Chama-se Igreja dos Pretos, que foi construída pelos negros, quando de então. Que é uma relíquia, aquela igreja é muito linda e ainda tem as tradições dela. E as pessoas vão lá para curtir também essas tradições, as pessoas vão lá para ver esses monumentos, para passear
A gente encontra hoje já aquelas senhoras que outrora ia com a bolsa para fazer compras, para andar no centro. Aos poucos elas estão voltando para ir para onde? Assistir o teatro. O teatro tem peças no horário do meio-dia que os comerciários vão assistir. Então está havendo uma revitalização da cultura do povo em ir ao teatro e ao cinema, que outrora não tinha no centro da cidade, até pouco tempo. Teve um lapso temporal que deixou de acontecer. Mas agora, com ele funcionando, os comerciários e nós comerciantes, né, já podemos assistir cinemas no horário de meio-dia. Entendeu? Coisa fantástica. A gente está falando de hoje, né? No próximo bloco, eu gostaria que os senhores emitissem aqui opiniões sobre, por exemplo, o que tem feito o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPLANFOR, pensando, debatendo a cidade para 2040, enfim, e tendo como foco, é claro, o centro da cidade. Nós vamos fazer o intervalo, voltamos já já. Revista O Povo. Revista O Povo. Centro Empreendedor. Estamos de volta hoje recebendo aqui como convidados do Centro Empreendedor o presidente da Ação Novo Centro, Assis Cavalcante, e o presidente da CDL Fortaleza, Severino Ramalho Neto. No intervalo nós falamos aqui sobre duas questões que, obviamente, que vêm sempre quando se fala do centro de Fortaleza. Uma delas é a questão dos moradores de rua, né? Um problema social que é um problema definitivamente, porque ele se alonga e as pessoas estão lá, elas não têm um local para habitar, e elas habitam a praça. Então chega determinado momento e situações em que há o conflito, né, entre a população, as pessoas que querem também frequentar a praça e os moradores da praça. Atualmente a gente está falando aqui especificamente da Praça do Ferreira. E o senhor falou de números, né, Assis? Quais são os números hoje dos moradores e o que havia antes? Porque você disse que reduziu consideravelmente, né, os moradores na Praça do Ferreira. Os moradores de rua, quer dizer, o pessoal que expropriou a rua para lá fazer uso, era em torno de 237. Hoje estão em 87. Mas o problema continua. O que aconteceu com esses mais de 100 aí? Alguns foram para o centro Pop, que fica lá próximo, e outros se mudaram para outros locais, como lá para a Praça Castro Carreira e para a Praça José de Alencar. A Praça de Alencar tem hoje um cidadão que mora lá, inclusive, cria um galo lá e também cozinha lá, tem lá o fogão lá que ele usa e faz uso como é uma expropriação. Ele deve imaginar assim: a praça é do povo como o condor como o céu é do condor. Né? Então ele se a Praça do Povo e do Galo, né? E do Galo, pois é. E dele. E dele. Então isso é ruim, porque isso afasta as pessoas. Então nós estamos precisando de uma ação emergente do poder público no que concerne a ir para o convencimento e tirar essas pessoas que fazem uso da praça. O serviço social, ele tem que ir para o convencimento e tirar essas pessoas e levar para o centro Pop, e levar para outro centro de convivência, né, que dê uma situação melhor também para esse público. É ruim para a gente pelo seguinte, porque pela manhã os dejetos, né, os excrementos humanos correm na coxinha das lojas, né? Os cadeados das lojas ficam sujos dos excrementos humano que tem lá. Então isso realmente é um problema. O odor irritante que exala de tudo isso realmente a praça não é local de morada, né? Definitivamente não deveria ser. Mas não nenhuma delas, né? Mas o gestor municipal, nem tampouco nós temos o poder de chegar lá e tirá-los, né? Não existe isso, tem que ir pelo convencimento e tudo mais. O outro problema nós temos tem que haver para onde ir, né? Para onde ir. Definitivamente. Outro problema que nós temos também no centro é a questão dos camelôs, dos ambulantes, né? A CDL, a Ação Novo Centro, não é contra os ambulantes, nem tampouco os camelôs, de forma nenhuma. Nós precisamos que seja ordenado. Por exemplo, só nesse quadrilátero... Temos perspectivas para isso, porque essa palavra, junto com requalificação, as duas somadas acabam gerando poucas ações e poucas esperanças, digamos assim, para a maioria dos que ouvem. Nós estamos agora com um projeto de requalificação, não só do centro, né, mas quando se pensa em requalificar sem planejamento, a coisa não anda.
né? E nós participamos agora fomos solicitados, convocados pela Prefeitura para discutir Fortaleza 2040. Participamos com a nossa faculdade, a Faculdade CDL, ativamente de ações voltadas para o centro da cidade, que é o nosso berço, né? Que é onde não só Fortaleza nasceu, mas aonde o nosso comércio nasceu, aonde a CDL nasceu, aonde a CDL está presente. Então nós temos um carinho muito grande pelo centro e acreditamos sim também no projeto Fortaleza 2040, no qual nós participamos e vemos uma série de ações que podem e devem qualificar em todos os sentidos, desde a ordem. O que dá para destacar aqui para o nosso ouvinte? Olha, culturalmente, o Assis já lembrou várias coisas aqui que estão sendo feitas. Eu trago para o lado do varejo, na hora que o comércio começar a perceber o quanto é bonita aquelas nossas fachadas, que não precisa botar os nossos tapumes na frente com a nossa marca. Por favor, né? Tirem aquelas placas de metal e deixem as fachadas visíveis. E hoje o setor público tem a Secretaria de Cultura tem levado para a CDL e a gente levado aos nossos lojistas a oportunidade de renovar suas fachadas, não só suas fachadas, os seus prédios históricos, né, através de financiamento do Banco e a Nordeste. Receptividade, qual é? Porque a impressão que eu tenho é o seguinte, a pessoa, o empresário, e não importa se ele está no centro, porque, por exemplo, você vê no bairro de Fátima, tem casa descaracterizada lá, você pega uma casa com uma belíssima de uma fachada, bota uma placa de metal gigante que cobre tudo e ainda põe mais outra placa na frente, porque senão ninguém vê. Essa mentalidade aí tudo isso é resposta do que nós vamos mudando isso com o tempo. Quem muda isso é o cliente, quem muda isso é o eleitor, né? E graças a Deus isso tem acontecido. As pessoas que têm, as empresas que têm percebido essa diferença da mudança do comportamento do seu consumidor ou político que vê essa mudança do comportamento do eleitor, tem tido resultados super positivos, né? E nós temos várias empresas fazendo esse tipo de trabalho aqui. A Praça do Ferreira mesmo, você vai ver algumas fachadas antigas, como a gente está falando, antiga não no sentido de conservadora, tradicional. Originais, originais e evidenciadas, né, mostrando que a sua origem, mostrando. No momento que conserva, ela fica evidenciada. E o contraste do lado, você ainda vai encontrar algum tapume na frente da fachada. Eu gosto de usar essa expressão do tapume. Né? É isso mesmo. Companhia telefônica reclama, concurseiro reclama, todo mundo reclama disso aí. Pois é, nós precisamos dessa cidade vista, culturalmente vista. O projeto 2040 abrange esse tema também, né, levando o turista para dentro desses prédios históricos que tem no centro da cidade. O planejamento está sendo muito bem executado, está muito bem feito e nós temos que seguir, né? E cabe seguir, não é o poder público, cabe à sociedade seguir o projeto. Eu acho que isso que é importante. Muito bem, a gente tem 2 minutinhos finais, ou deixo aí para essa consideração 1 minutinho para cada, e obviamente que o assunto não se esgota aqui, não é? Realmente o centro da cidade não se esgota, mas olha, aquele corredor cultural que se juntar o centro da cidade, depois do Dragão do Mar, com o BNB ali, com aquele centro cultural, será uma coisa fantástica. Bem, eu só quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez, podendo contribuir, podendo falar sobre o centro e reclamar e mostrar que o centro tem de tudo e é barato. Olha, deixa eu só registrar aqui a participação do nosso amigo, ele mandou foto, inclusive, ele disse que a Feira dos Malandros, eu imagino que ele está se referindo à Praça da Lagoinha, né? Ele diz que eles saíram da Praça da Lagoinha após a pintura e foram para José de Alencar, na frente da polícia. É isso aí. Nós temos vários problemas sociais, não no centro somente. A cidade inteira está com problemas sociais e obviamente que no centro eles são acentuados exatamente pela quantidade de pessoas que por lá passam. Concentra-se, né, ali. Isso. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Mais uma vez, nós precisamos de ordem, né, e disciplina. Precisamos dos nossos vereadores comprometidos com o centro da cidade. Deveria ser projeto de todos os vereadores olhar o centro com outro olhar,
né, com olhar de levar a ordem para o centro da cidade. Ele pode ser o primeiro ponto para a Fortaleza mudar, como todo que tem mudado. Só que ela tem mudado da periferia para o centro. A gente pode ter o centro como essa referência de botar o povo mais cidadão. É isso que eu acho que a gente deveria fazer. Muito obrigada, Severino Ramalho Neto, pela presença aqui conosco. Obrigada, Assis Cavalcante. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quinta que vem tem mais Centro Empreendedor. Muito obrigada a você que participou aqui com a gente, que participou da enquete. Hoje nós perguntamos sobre pensão alimentícia. A nossa pergunta é se você considera justo o endurecimento da lei para os devedores de pensão alimentícia. Curiosamente, 90% dos nossos ouvintes acharam que não. Eles não são favoráveis ao endurecimento da lei para os que devem pensão alimentícia. Muito obrigada pela participação. Estamos indo, nossa equipe agradece. No áudio, Adalto Rosa. Temos assistente de estudo Moacir Luiz Dreyer, produção e noticiário local Letícia Lopes, editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo de Arlen Medina Neri. Apresentação Maísa Vasconcelos. Sou eu, muito obrigada. Você fica na 1010 com o Trem Bala e aqui na 95.5 com o repórter CBN. Na sequência tem o Jornal da CBN, segunda edição. Boa tarde, obrigada. Revista